Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainá Fragoso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula de Ética e Empreendedorismo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, sobre o líder, sobre características de líder e os tipos de liderança que a gente tem aí, que nós encontramos no mercado e nas nossas vidas, né? Então, para começar aqui, uma definição do que é liderança. Liderança é a capacidade que uma pessoa possui de conduzir um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gera resultados almejados pela empresa, né? Então, liderança vai ser aí essa capacidade de conduzir uma equipe. E quem vai ser esse indivíduo que vai conduzir essa equipe e esse grupo de indivíduos? O líder, tá? Então, o líder é a pessoa que tem a habilidade de motivar e de influenciar os liderados, agindo de forma ética e positiva, de modo que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização, sempre explorando de cada membro da sua equipe seus pontos fortes. Então, só essa pequena introdução aí a gente já consegue ver que o líder, ele vai ter que ter algumas habilidades ali, né? Ele vai ter que saber como lidar com as pessoas, para quê? Para motivá-las de forma a alcançar esses resultados almejados pela sua equipe, pela sua empresa, tá? E como que ele vai motivar essas pessoas, né? Como que ele vai trabalhar com essas pessoas? Ele vai trabalhar explorando os pontos fortes das pessoas. O líder, ele tem que identificar e explorar os pontos fortes, tá? No entanto, a liderança pode ser complexa, pois um bom líder, além de habilidades técnicas, né, além de saber ali sobre processos, sobre o seu trabalho em si, ele deve ter inteligência emocional para gerir os colaboradores e a equipe, ser capaz de desenvolver seus liderados, atendendo expectativas pessoais e profissionais, e tudo isso sempre alinhando os interesses das organizações. Então é bem complexo ser um líder, né? Ele precisa ter seu conhecimento técnico. Além disso, ele precisa gerir a empresa de forma pessoal e profissional, instigando ali o melhor de cada pessoa, alinhado sempre ao atendimento das expectativas, tanto da pessoa em si quanto da organização, o interesse da organização. Bom, trouxe uma imagem aqui que vai trazer alguns tipos de liderança, né? O desafio do líder está em saber quando aplicar cada estilo, com quem e em que circunstância. Então, o líder, ele precisa aí, antes mesmo da gente conhecer os tipos de liderança, por essa imagem a gente já consegue ver dois tipos aí de liderança. Mas antes mesmo da gente chegar mais a fundo aí sobre os tipos de liderança, é preciso entender que um líder, ele precisa saber como aplicar, né? Além dele trabalhar com pessoas, com sonhos, com expectativas, com os objetivos e metas da empresa, ele precisa aplicar aí o seu tipo de liderança em cada estilo, com quem for, em que circunstâncias for, tá? O primeiro perfil de liderança que a gente encontra aí, que a gente está vendo, é a liderança autocrática. O que que é? O foco dessa liderança é no próprio líder. Na liderança autocrática, o líder centraliza totalmente a autoridade e as decisões, e os subordinados não têm nenhuma liberdade de escolha. A figura do chefe se sobressai e as pessoas recebem ordens com pouco espaço para questionamentos ou sugestões. A liderança autocrática vai ser aquela liderança mesmo onde vai ter um chefe, aquele que vai apontar, que vai dizer é assim que faz e ponto final. A minha opinião, o que importa, eu sou o chefe e vocês devem trabalhar dessa maneira que eu estou propondo, tá? Ele não vai abrir muito, ele não vai ser muito flexível ali para os seus funcionários para aceitar questionamento, para aceitar sugestões. Característica aí do líder autocrático. O líder autocrático costuma ser dominador, emitir ordens à espera de uma obediência cega dos colaboradores, além de ser temido pelo grupo, que só trabalha quando ele está presente. Os grupos submetidos a lideranças autocráticas costumam apresentar um maior volume de trabalho, com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade. Em função disso, costumam ter insatisfação
falta de motivação e uma propensão a gerar conflitos entre os colegas. Então, aqui na liderança autocrática, né, os trabalhadores eles só vão exercer suas atividades quando o chefe está lá, né? Por quê? Porque eles temem, eles têm medo daquele chefe, né? O chefe ele sempre fala de uma forma que ele espera que todo mundo vai obedecer ele cegamente, sem questionar, e ele é o correto, tá? E aí esses ambientes costumam ser ambientes mais tensos. É, Temos muitos exemplos, né, de liderança autocrática, mas esse tipo de liderança ele vem acabando aí conforme com os nossos dias atuais. Apesar de existir ainda, hoje temos outros tipos de liderança aí que vem substituir essa liderança onde só o chefe que manda. Liderança liberal. Ao contrário da autocrática, esse estilo de liderança tem ênfase no liderado. Então, lá na autocrata, a ênfase é no chefe, é ele que manda. Aqui já é o contrário, quem manda são os liderados, tá? O líder permite total liberdade para a tomada de decisões individuais ou em grupo, participando delas apenas quando solicitado. A liderança liberal enfatiza somente o grupo. Dessa forma, as pessoas tendem a exercer atividades mais intensas pela liberdade observada. Aí aqui na imagem, né, tá o líder ali no meio, mas o pessoal tá tudo meio que disperso. Por quê? Porque na liderança liberal, o liderado que vai tomar as atitudes, tá? Então, às vezes vira meio que uma bagunça, né? Todo mundo começa a mandar. O líder só ajuda quando solicitado, confiando plenamente no trabalho do liderado. Ele parte do pressuposto de que os colaboradores são maduros o suficiente e estão aptos a desempenhar as suas tarefas sem a necessidade de um acompanhamento constante. Por isso, com o passar do tempo e sem a necessidade de prestar contas, o grupo tende a oferecer baixa produtividade e um certo individualismo no seu desempenho. Então, aqui, ao contrário lá daquela liderança autocrática, onde que o chefe manda, o chefe decide, aqui na liderança liberal, cada um decide, e aí acaba virando aquela terra de ninguém, né? Onde tem muitos chefes, cada um manda em si, e aí acaba tendo um certo individualismo ali, cada um faz do jeito que acha certo, e o grupo tende a oferecer uma baixa produtividade é, diante desse cenário de liderança. Características aí da liderança liberal. O comportamento do líder é evasivo e sem firmeza. Os grupos que estão submetidos à liderança liberal não apresentam bom resultado quanto à quantidade nem quanto à qualidade do trabalho. Sinais fortes da liderança liberal na equipe: fortes indícios de individualismo, desagregação, insatisfação, agressividade, pouco respeito ao líder que é ignorado pelo grupo. E acredito que essa seja a maior característica aí da liderança liberal, né? O líder, ele não tem firmeza, então ele não é muito respeitado pelo grupo, né? Ele deixou tão aberto, tão liberal aí para o pessoal, que ele acaba perdendo essa autoridade aí, e a autoridade não de forma negativa, mas de forma positiva mesmo, para poder liderar a atividade, de liderar o trabalho. Como ele perdeu essa autoridade, então acaba aí perdendo um pouco do respeito quanto a ele. Liderança democrática. Esse é um estilo de liderança interessante na gestão de qualquer negócio. Nesse modelo, o líder se torna um facilitador do processo, ajudando os colaboradores a executarem bem as suas tarefas e priorizando um clima agradável de trabalho. Ele se preocupa com a execução do trabalho em si, mas também com a qualidade de vida e a satisfação da sua equipe de trabalho. Então aqui esse é um estilo de liderança interessante, né? Por quê? Porque o líder ele vai ser aquela pessoa que vai puxar a equipe, né? Ele vai se preocupar, claro, com os objetivos do trabalho, mas também é vinculado a isso a manter um clima agradável. Ele vai se preocupar com a satisfação, com a qualidade de vida, com o ambiente ali das pessoas, né? Com sua equipe de trabalho. Características da liderança democrática. O líder é bastante participativo e atua para orientar o grupo, ajudando na definição dos problemas e nas soluções, coordenando atividades e sugerindo ideias.
ele interage bem com a equipe e com os indivíduos, encoraja a participação das pessoas e se preocupa igualmente com o trabalho e com o grupo. Os grupos submetidos à liderança democrática apresentam boa quantidade e melhor qualidade no trabalho. Esse resultado ainda vem acompanhado de um clima de satisfação, integração, responsabilidade e comprometimento das pessoas. Então, diferentemente da liderança autocrática e da liderança liberal, onde se acaba tendo um ambiente ali não muito agradável. A autocrática por causa do chefe ali mandando, né, o tempo todo. E a liberal, por cada um agir da maneira que quer, acaba gerando o individualismo. Aqui na democrática tem um bom ambiente de trabalho. Por quê? Porque o líder ele está preocupado em interagir com a empresa, em fazer com que todos participem, sugerindo ideias, participando das atividades, enfim, ele vai realmente coordenar aquela equipe, ele vai puxar todo mundo para que essa equipe trabalhe motivada. Por fim, a liderança coaching, né? Esse é um estilo de liderança bastante atual, onde a performance dos liderados está em foco. O líder exibe um verdadeiro interesse pelo aumento da performance dos seus subordinados, acompanhando a evolução de cada um, incentivando-os e dando feedbacks constantes para manter as pessoas motivadas e alinhadas em sua atividade. Então, aqui na liderança coach, ele está mais focado mesmo, não. Ele acaba desfocando um pouco ali também do interesse da empresa, mas ele está mais focado na no interesse na performance dos seus liderados, no desempenho dos seus liderados, né? Ele vai trazer todo mundo ali para alcançar um desempenho máximo. A característica aí, então do líder coaching. O líder busca manter seus colaboradores sempre motivados, promove criar um ambiente de trabalho agradável, com um clima de cooperação e confiança e estimula uma visão positiva do futuro na equipe de trabalho, primando pelo desempenho de cada indivíduo, desculpa. Então, esse líder coaching, ele vai buscar fazer com que os seus colaboradores trabalhem sempre motivados. Ele vai buscar sempre o melhor da sua equipe, tá? Sempre trazendo o desempenho de cada indivíduo ali ao máximo. Bom, além desses 4 tipos de liderança, existem ainda a liderança situacional. Um gestor pode escolher um estilo de liderança de acordo com algumas situações. Essa liderança pode variar conforme a tarefa a ser executada, as pessoas, a situação. Na escolha por esse tipo de liderança, o foco está na maturidade do liderado em relação a determinada situação. Logo, o gestor eficaz tanto manda cumprir as ordens, como sugere aos subordinados a realização de certas tarefas ou ainda os consulta antes de tomar alguma decisão. Então, aqui na liderança situacional, o que acontece? O gestor ele vai tomar uma posição de forma com que ele tenha um perfil talvez autocrático, ou liberal, ou coaching, ou democrático, né? Ele vai tomar esse perfil de acordo com a tarefa a ser executada, com as pessoas e com a situação. E o liderado, por sua vez, ele precisa ter essa maturidade de, poxa, essa tarefa exige que o meu líder tenha uma postura um pouco mais firme, que ele mande a gente fazer essas atividades. Já essa outra tarefa, ele já consulta a gente. Ele vai estar sempre mudando aí de perfil, ou seja, ele vai estar tendo o seu perfil de liderança de acordo com a situação, por isso situacional, né? De acordo com a situação, com a tarefa, com as pessoas, ele vai adquirir um tipo de liderança e o subordinado ele precisa estar aberto, ele precisa estar maduro a entender que não é que o meu chefe ele tá muito ruim dessa vez, ele é uma pessoa legal, mas dessa vez ele está mandando em mim e eu não vou aceitar. Não, o liderado ele precisa ter essa percepção e essa maturidade de enxergar que cada situação necessita aí de uma postura diferente, tá? A liderança situacional talvez é uma das mais
É o perfil de líder aí mais atual aí, o que a gente mais tem, né, de acordo com a situação, com a tarefa, com as pessoas, né, conforme eu estou repetindo aqui, o líder ele vai atingir uma postura, né. Então, não sei como que funciona lá na empresa de vocês, mas tem muitos líderes aí que preferem trabalhar de acordo com a situação, de acordo com a atividade, de acordo com as pessoas. Aí ele vai definir se ele vai ser um líder mais, autocrático, se ele vai mandar, ele que vai exercer, essa tarefa que é o líder que precisa exercer, ou de repente um pouco mais flexível. Características aí que um bom líder deve ter. Excelente comunicação é a primeira. Por que excelente comunicação? Um bom líder, ele precisa estar apto aí a comunicar-se com as pessoas de forma clara, todos precisam estar entendendo o que o líder quer passar, a mensagem que o líder quer passar. Além disso, ele precisa conversar com diferentes tipos de pessoas em diferentes situações, por isso ele precisa ter uma boa comunicação. Um bom relacionamento interpessoal, porque o líder vai ser aquele que vai gerir uma equipe, é ele que vai gerenciar, é ele que vai liderar uma equipe. Então ele precisa ter esse relacionamento aí, um bom relacionamento com pessoas, tá? Ele precisa entender aí como características de cada pessoa. E aí entra até no nosso terceiro tópico. Conhecer bem os integrantes da equipe. Eu preciso saber com quem que eu estou trabalhando, qual que é o ponto forte desse funcionário e daquele e daquela. Enfim, eu preciso conhecer toda a minha equipe e ter uma boa relação com eles para que eu seja um bom líder, para que eu consiga compreender determinadas situações que venham a acontecer aí na minha equipe de trabalho. O bom líder, ele precisa ter visão do futuro para se antecipar a problemas e propor soluções. Então ele precisa ser visionário, né? A gente falou um pouquinho de empreendedorismo, né? De empreendedor, do perfil empreendedor, e dentro do perfil empreendedor tá características de liderança, né? Ou seja, ele precisa ser visionário, ele precisa estar à frente das outras pessoas para, de repente, num problema que vir, ele saber se comportar, como deve ser tomadas as ações, tá? E buscar atualização e desenvolvimento constante. Isso aí também não engloba só para um bom líder, né? Um bom líder, ele é exigido isso dele, ele precisa estar atualizado, ele precisa estar constantemente buscando um aprimoramento aí pessoal e profissional. Mas isso se aplica também a todas as pessoas, né? É importante que a gente busque estar atualizado, é importante que nós busquemos um desenvolvimento constante para atingir aí os nossos objetivos. Bom, pessoal, a atividade proposta para a aula 5, então, são 3 perguntas. A primeira, o que é liderança? E aí vocês vão descrever o que é liderança. A segunda, quais características você considera fundamentais em um líder? Então fale uma ou duas, três, né? Pelo menos umas duas ou três características que você fala. Não, o líder ele precisa ter isso devido a essa circunstância, eu acredito isso e isso. Então explique aí mais ou menos, pelo menos umas 2 ou 3 características que você considera fundamental em um líder, tá? E na sua opinião, qual o melhor perfil de liderança apresentado na aula e qual o pior? Justifique aí a sua resposta. Não deixem de fazer a atividade proposta, enviem via portal do aluno, tá? Porque eu vou receber essas atividades, vou verificar lá. Eu sempre falo em todas as aulas, né? Pelo portal nós temos a segurança de que vocês enviaram e que eu recebi, tá? E aí a gente vem então para a próxima aula aí de ética e empreendedorismo, a aula 6, começando com essas questões aí para ver o que vocês mais identificaram aí sobre características de um líder, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.